Querido, obrigado, mas eu não bebo. Tudo bem, meu querido. Fica aqui. Talvez a conversa é longa. A gente vai conversar sobre boas coisas. Exato. Prazer. Prazer. Obrigado Muito pelo bom convite. poder receber você aqui na Finchland. Espero que o meu closet te impressione. Era um closet ou um shopping. Eu fiquei um pouco perdido. Digamos que o closet é maior do que o meu quarto antigo. Falando sobre isso, cara, quão importante foi você se vestir para chegar onde você tá? Nossa, imensurável, né? Foi muito importante. Sim. Porque esse foi sempre o meu primeiro cartão de visitas. Você pode não saber de onde eu vim, mas eu vou chamar a sua atenção pelo modo com que eu me visto. Eu comecei a empreender jovem. Nos empreendimentos, tinha que falar o tempo todo com pessoas mais velhas. Então, como que uma pessoa de 17, um garoto de 18 anos... Vai ter credibilidade Vai suficiente. ter credibilidade. Então, eu tomei a decisão de comprar um blazer. Nem foi um terno completo, foi meramente um blazer. Sem ajuste? Sem ajuste, sem nada. E comecei a falar com aqueles empresários dessa forma. E eu notei um ar de atenção diferente. Se você estivesse apenas usando uma camiseta, naquele ambiente. Eu ia ser só mais um vendedor de ideias. Exato. E com blazer, você se torna um empresário visionário. Um empresário visionário. E olha onde estamos. Um vendedor de ideias para um empresário visionário. Que bom que a gente tem evoluído a cada momento, né? Sim. Mas entender que o meu começo foi trabalhando numa praia, final do verão, já Como tenho... você chegou a essa conclusão, cara, para se vestir assim, começando trabalhando na praia? Eu entendi que as pessoas reparavam a forma que eu me vestia. E eu só queria ser aceito. Ser aceito talvez no grupo da escola ou ser aceito dentro da minha cabeça, de me sentir mais bonito. Eu tenho uma frase que eu falo, que provavelmente você acredite nela, que quem se veste bem, se sente bem. Quão importante é você chegar nos lugares e saber que as pessoas vão parar pra te ouvir através da roupa que você veste. Sim. Roupa não molda caráter. E de fato a roupa não molda caráter. Mas a roupa pode moldar a visão e a percepção que eu tenho sobre o Finch. Então eu sei que se eu tô usando um terno ou uma camiseta básica, não diz quem é o Balbi. Exato. Mas vai dizer pro Finch a percepção que ele vai ter sobre mim nos 3 primeiros segundos. Isso Exato. é extremamente importante. A dura realidade é uma frase que você fala: o mundo trata melhor quem se veste bem. Seja nos Estados Unidos, seja no Japão, seja no Brasil. Eu e você, assim como quem está nos assistindo, julgamos o tempo todo, 100%. em milésimos de segundo, uma pessoa com a primeira impressão que ela causa. Exato. E isso tem muito a ver com a postura, principalmente a vestimenta. Se eu e você temos níveis técnicos parecidos, iguais, só que as vestimentas são diferentes, a outra pessoa ela vai sempre decidir a comprar quem tem uma imagem de sucesso melhor. Exato. Porque se o cara não cuida nem dele, como é que o cara vai cuidar da empresa? Exato. Bom senso. Bom Um senso. senso estético. Exato. É bom a gente ter falado sobre isso. Não sei se você uma vez já viu uma pesquisa feita pela Men's Health, que é uma revista americana. Ela entrevistou 1000 mulheres, perguntando para qual seria a maior atração sexual dela para um homem. Ou seja, o que faria um homem mais atrativo sexualmente falando, vai. A pesquisa entregou 3 opções. 3 opções. Senso de estilo, um corpo bonito ou um rosto bonito. Sabe, 90% das mulheres responderam senso de estilo. O corpo eu preciso construir, é uma decisão diária. Eu preciso mudar isso e vai levar um tempo. O meu rosto, eu vou ter que mudar, ou então a gente não nasceu com a face 3x4, boa, a gente tem que fazer o seguinte, investir no senso de estilo. É uma decisão que eu posso mudar hoje. Exato. Eu posso aprender a ajustar uma calça com Balbi, eu posso ter o Finch como referência na hora dos ternos. Eu posso fazer isso, eu não preciso gastar muito dinheiro. Eu só preciso decidir mudar. Mas as pessoas não comentam sobre um capital que está sendo observado o tempo todo pelos contratantes. O capital erótico. O capital erótico. Ele tem a ver com o modo com que você se veste, com a sua aparência e tudo mais. E é por isso que já está também contestado que diversas empresas em seus mais altos cargos têm as pessoas mais atraentes. São aquelas que sabem se portar, sabem se vestir melhor. Eu não posso ditar as regras do jogo, eu preciso aprender a jogar. Dançar conforme a música. Exato. Exato. Meu guarda-roupa não conhece um par de chinelos aos 10 anos. Eu levo muito a sério isso. Boa pergunta, como é que seria o Finch na praia? Que Camisa é de todo linho, bem solta. com golarinho mais estruturado, você gosta? Sim. Ou aquele mais flexível. Mais flexível, mais mole? Mais por ser flexível, linho, mais as malhado. mangas dobradas, se houver mangas, se Um não... bom relógio. Um bom relógio. Um bom perfume. Também. E falando nisso, perfume, você gosta? Adoro. Cara, o perfume é uma arte que... É igual o uísque, por exemplo. Você não gosta de degustar e entender sobre? Exato. Perfumaria é a mesma coisa. E é um mundo que eu falo assim, não entra. Se você entrar, não vai querer sair. Exato. Eu demorei um pouco a me adaptar com os perfumes. Eu comecei com marcas como a do Tom Ford. Você vê bastante referência
do mundo do cinema. Os filmes estão o tempo todo dizendo como que você deve se vestir para uma ocasião específica, quando você quer causar uma impressão específica. Para pensar comigo. Filmes de relacionamento. Cada história, ela tem que ser estudada, por mais que ela esteja envolta à ficção, para que aquilo faça mais sentido ainda. E seja o mais real para quem assiste. O mais real para quem assiste. E você vê o Ryan Gosling chegando no bar com aquele terno, com aquela imponência, com aquele caminhar. Todo mundo olhando, as mulheres todo vendo. alinhado. Por que um filme não teria o colocado de maneira diferente? Por que ele está vestindo aquele terno? Faz sentido. Se você quer causar aquela impressão, o mundo já está te dizendo o tempo todo o que você deve fazer. Mas eu acredito que, talvez você também, a gente não precisa de muito para se vestir bem, né? Até porque dinheiro não compra bom gosto. A gente pode dar uma volta no quarteirão aqui, a gente vê pessoas multimilionárias que talvez não se vistam tão bem como você. Sim. E pode ter o dinheiro que for, que dependendo do lugar que chega, não entra. Não entra. A gente consegue se vestir bem com lojas de departamento e a gente consegue se vestir bem com lojas mais caras. Se você me dá um brechó de igreja, ou se você me dá uma loja de luxo, estou bem vestido. Até porque o ajuste é essencial. É o tempero do negócio. Creme de la creme. No começo, eu optei por marcas como Zara. Boa. Meu guarda-roupa tá cheio de roupas da Zara. Todas as roupas, os ternos, as camisas. Se eu tiver onde ajustar 1 centímetro, eu vou ajustar 1 centímetro, sabendo que aquilo vai ficar melhor. Ao comprar na Zara, por exemplo... Eu consigo fazer ajustes mínimos. Você consegue fazer ajustes mínimos para ficar uma coisa digna de alfaiataria. Que você pelo vai menos pagar visualmente. R$200 de uma calça e as pessoas vão achar que é uma Sim, calça de... eu uso roupas da Zara até hoje. Sim. Eu uso de várias marcas diferentes. Sabendo de onde você saiu nessa questão de vestimenta e aonde você está hoje, onde foi a virada de chave que falou assim, cara, aqui eu realmente entendi que a roupa e a importância da minha imagem, da minha comunicação representou? Eu tive isso, mas por uma percepção mais visual e indireta das coisas. Eu sou uma pessoa que, quando está numa sala conversando com alguém, eu observo tudo o que está acontecendo. Exato. O que estiver pegando na minha visão periférica, a minha mente, se eu posso estar falando com você aqui, eu estou captando, eu estou raciocinando. Naturalmente, eu comecei a perceber como as coisas mudaram à minha volta, como a atenção de uma pessoa era voltada para mim, como eu estou olhando para você agora, ao me ver me vestindo bem. E o interessante, Balbi, é que eu comecei a perceber isso logo nos primeiros dias após eu ter comprado aquele meu primeiro blazer. Eu vi que as pessoas passavam a comentar: ah, é o garoto lá engomadinho. Ah, é o garoto de terno. Lembraram disso. Nessa época, eu poderia simplesmente ter procurado melhorar a minha oratória, a minha postura. Só que quando você coloca um terno e recebe feedbacks, você consegue ver que as pessoas estão percebendo de você à sua volta. Você se empodera ao ponto de naturalmente querer melhorar a sua postura, oratória, tudo mais. Isso começa a vir de forma natural. É o famoso fake it until you make it. É o ser para ter. Esse ser antes de ter é muito engraçado, onde eu me vejo onde eu quero estar, mesmo não estando e mesmo não tendo aquilo, mas eu já me comporto como. Fala uma frase que guardou na minha cabeça, que você fala muito. Trabalho como milionário, me visto como milionário. Ah, por favor, deixa eu ver se eu tenho ela aqui na carteira até hoje. Você sabe de onde eu tirei essa frase? Ou melhor, o que me motivou a escrever essa frase foi um livro do Napoleão Hill. Eu não sei se é o Quem Pensa Enriquece, me desculpem. Em uma das frases ele disse algo como: se você quer ser uma pessoa rica, comporte-se como uma, vista-se como uma. Não precisa ser, obviamente, rico para se vestir como uma pessoa rica, ou pelo menos aparentar estar como rico. E uma das frases que eu escrevi, tá bem aqui, ó. Me vestirei como milionário, falarei como milionário, trabalharei como milionário, aprenderei como milionário. Você continua. Continua. Você está em evolução o tempo todo. Exato. A gente pode ter e deixar de ter, mas a gente nunca vai deixar de ser. Então, exatamente. Ter essa mentalidade onde muitas pessoas que nos acompanham talvez vieram de realidade ou estão em realidades parecidas com o que a gente veio, e mostrar para essas pessoas que, cara, a importância da imagem para te levar nesses lugares, nesses níveis que ela deseja, no caso, ela vai conseguir através de uma boa imagem. Tem um estudo que se chama Cognição Indumentária. Foi feito por psicólogos e cientistas que vai mostrar o papel que a roupa tem no nosso cérebro. Ou seja, como eu me vejo, como eu me sinto e como eu quero que as pessoas me vejam. Enquanto a gente acha que a roupa são as 3, 4 peças que a gente vai usar no dia, na verdade é uma mensagem para você e para o mundo de como eu quero me sentir naquele lugar, naquele momento. Não sei se você já passou por isso, tá em casa, deitado, naquele dia que você não acorda
com a melhor motivação do mundo e você pensa, cara, hoje vou botar minha melhor roupa. Por quê? Você mostra pro seu subconsciente, enquanto você coloca a sua roupa, você começa a se sentir melhor. Talvez a sua melhor roupa, talvez seja uma camiseta preta e uma calça. Ok, mas você se sente bem. E quando você começa a aprimorar isso, que você vai trocar sua calça jeans por uma calça china, uma calça de alfaiataria, ou então uma camiseta por uma camisa social mais alinhada, mais ajustada, vai colocar o blazer, cara, você vai começar a se ver diferente. E isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, financeira, espiritual e relacionamento, network. Talvez a oportunidade que a gente está buscando está na roupa que a gente ainda não vestiu. Ou seja, a oportunidade que você ainda nunca teve tá na roupa que você ainda não vestiu, cara. Exato. As pessoas vão gostar de você e pelo mesmo motivo vão ter pessoas que vão não gostar de você. Cara, quantas vezes eu saí com os meus amigos e colocava a camiseta pra dentro e falava assim, porra, você veste igual homem. Já passei não muito tinha por pra isso. homem, não? Já passei muito por... Essa é famosa. Essa é famosa, né? Tinha pra homem não essa calça, tinha pra homem não essa Ou então calça. você ajusta ela mais um pouquinho e fala assim, pô, mais R$2,50 tu comprava a calça. Tipo, cara, é engraçado porque a mudança gera desconforto pra quem não quer mudar, né? Quando a minha mãe me colocou o primeiro terninho quando eu era pequeno, foi para ir para um casamento, algo do tipo, sei lá, eu tinha uns 7 anos. Eu odiei. Falei, meu Deus, que roupa desconfortável. Não gostei. Eu usei o Orkut ainda, não sou tão velho assim, mas sou da época ainda do Orkut. Tinha uma comunidade que dizia, vamos casar de All-Star. Cara, não me via sendo o cara que eu sou hoje, me vestindo dessa forma. Mas eu percebi realmente o que aconteceu com as pessoas à minha volta. Cara, a vestimenta, ela realmente te coloca, se você souber fazer isso de um bom modo, fazer um bom uso de tudo isso, nos top 1% dos homens que, inclusive, as mulheres vão admirar já com o primeiro olhar que elas tiverem. Pela boa primeira impressão. Pela boa primeira impressão. Quantas portas você já abriu, por exemplo? Você viaja para muitos países? Cara, comecei a viajar justamente quando eu comecei a cuidar da minha imagem, 100% dedicada a isso. Então eu comecei a ter algumas oportunidades, como ir para Itália, Paris, Suíça, e era muito doido que eu cheguei num restaurante em Courchevel, fui entrar um japonês que era novo na cidade, eu queria conhecer, e eu tava com um amigo. Eu tinha feito lá, eu tinha viajado sozinho. E ele tava com uma calça moletom e um tênis, eu tava de sobretudo, gola alta, com um sobretudo preto. E ele falou assim, você pode entrar, ele não. Obviamente eu não entrei no restaurante, justamente porque o meu amigo foi barrado pela vestimenta. Então eu já vi que, cara, isso é um caso só de diversos outros, Sim. onde você vê que as pessoas vão te tratar melhor pela sua roupa. Quantas mulheres, essa pesquisa eu tô falando porque eu fiz, né? Não foi Men's Health, não foi cientista, foi o próprio Balbi na sua base no Instagram. Na prática. Na Balbi's Newsletter. E eu pesquisei e perguntei pras mulheres, vocês já sentiram vergonha ao encontrar um homem onde vocês iam, talvez por um primeiro encontro, ou um próprio namorado, e chegou lá e estava mal vestido? Eu já vi inúmeros casos de mulheres dizendo até nos meus comentários ali no Instagram, em fotos, etc. Gostaria que o meu marido me vestisse assim. É quase que já uma indireta. Ou elas enviam um post com a vestimenta minha para o próprio marido como uma indireta, assim, já vi. E o marido às vezes te bloqueia porque não sim, quer ver, já entendeu? aconteceu isso, já aconteceu muito isso. No meu caso, acontece duas coisas, né? Que a mulher é supermarket do meu produto, então ela fala pro marido, pro amigo, pro namorado, enfim, cara, segue esse cara que ele se veste bem, ele vai te ensinar a se vestir bem. Ou o caso ao contrário, que é aquele cara que não se vestia bem, aí ele começa a me seguir a partir da namorada dele, porque a namorada indicou, ele começa a vestir bem, se sentir melhor. Esse cara não era visto quando ele chegava nos lugares, agora ele começa a ser visto. Ou seja, ele deixa o ego entrar no coração dele. As mulheres falam, Balbi, o meu namorado terminou comigo porque ele começou a ser visto de uma forma diferente e sei lá o que aconteceu e... Então, cara, o poder da vestimenta, ela pode ser tanto pro bem quanto pro mal. Eu só sei que o homem, ele precisa estar bem vestido e continuar fiel. É o que esperamos. Quando você tem essas respostas rápidas na cabeça, acordar todas as manhãs para se vestir bem não vai se tornar um pesadelo, vai se tornar um alívio. Porque você olha para uma peça, você já sabe qual é todas as outras. A gente chama isso de armário cápsula. Ter poucas peças com mais versatilidade e combinação. Eu consigo ter 12 peças e ter 56 combinações. Em vez de mudar as cores, círculo cromático, cores complementares, análogos, calma, eu não entendo. Faz o seguinte, tom sobre tom. Você vai pegar sempre o tom mais claro em cima com o mais escuro embaixo. Ou seja, se eu tivesse só com a camisa sem um blazer, eu tô com uma camisa de azul clara em cima e uma calça azul marinho embaixo. As pessoas vão olhar a gente sempre de baixo para cima. E quando a gente olha para o círculo cromático, a gente vê que a tonalidade ela vai escurecendo e clareando. Se vestir bem pode começar até mesmo tendo um poder tão forte sobre você, a ponto disso moldar aos poucos o seu caráter. O modo de ter uma etiqueta na mesa, conforme eu me visto. E você se vestir como
Gentleman. Exato. Sabe, uma das coisas mais interessantes que eu notei, eu estou agora, morando no ápice do capitalismo, né, do entretenimento mundial. Jura? Nem reparei, mano. Aqui em Los Angeles. E quando eu vim para cá, eu já sabia do nível de abundância que existe aqui. A quantidade de empresas, pessoas, gerações que já estão aqui há muitos anos. E eu imaginei automaticamente que, nossa, quando eu for num super evento de gala e tudo mais, as pessoas vão também estar muito bem vestidas, porque, elas são bem-sucedidas, elas estão no mundo do entretenimento e eu percebi que sim e não. A cada 10 lugares que eu visitei em Los Angeles até hoje, 8 lugares, logo na porta, o segurança, ele olha pra mim e diz, nice suit. Eu, como assim, cara? Eu cheguei ontem aqui. Não é normal isso aqui? Calma aí. Cara, por incrível que pareça, ele não tá puxando o saco. Porque eu vi 3, 4, 5, 7 homens passando na frente primeiro. Tchau. Nice suit. Eu fui numa premiere. Alguns dias fui convidado aqui em Los Angeles para participar com um filme do David Sherman. Eu era a única pessoa com o smoking mais ajustado do evento. Mais alinhado. Mais alinhado. Eles me colocaram uma pulseira no braço e eu percebi que a garota, ao ver as pessoas entrando na sala, sempre conferia. Sim. Eu ia e voltava, ia e voltava. Ela não olhava. Você, até certo ponto, a depender do ambiente, ganha um destaque tão grande ao ponto de entender que as pessoas estão te vendo como esse cara, essa mulher, enfeita o local. Claro que ele está aqui para o filme. Para que eu vou olhar isso no braço dele? Não precisa, né? Não precisa. Agora, repito, mesmo com essas combinações que nós falamos, as pessoas podem se sentir um pouco confusas do que fazer, né? Ao escolher os seus primeiros ternos. Se elas tivessem um passo a passo para isso, feito por você ou por mim juntos... Eu acho que seria uma boa. Será, hein? Será que não sai alguma coisa? O que vocês acham? E também, só para não ficarmos na teoria, a gente pode ir pro closet. O que você acha? Vamos mostrar pro pessoal o que a gente faria em certas ocasiões. Vamos. Quais seriam as combinações. Eu quero também as suas opiniões sobre o meu closet. Perfeito. Vamos pro shopping? Vamos pro shopping. Ou melhor, closet. Closet. Vamos nessa. Bem-vindo ao closet que qualquer homem de bom gosto adoraria ter. Realmente, Thiago, estamos num bom lugar. Eu tenho as peças principais que eu utilizo aqui. Mostre para nós. Aqui ficam as minhas armaduras, tá? As que eu coloco todos os dias, mesmo em casa. Seus uniformes de sucesso. Uniformes de sucesso. Bom, eu tenho vários ternos aqui, eu gosto de deixá-los separados assim. E uma ótima paleta de cor também, né? Isso. Várias pessoas me perguntam, você já fez um estudo para saber qual cor mais combina com você? Não. Eu mesmo de acordo saí com comprando o que eu achei que ficaria ótimo em mim. Perfeito. Eu vejo que você tem veludo, você tem linho. Isso, eu tenho até terno de veludo e fica incrível. É chique, mano. Fica incrível. Há um modelo também de se guardar ternos, que inclusive fica a dica aqui para quem viaja muito, onde você pega a calça, né, do terno e a coloca junto com o cabide do blazer, por dentro. Menos espaço. Perfeito. Isso, ocupa menos espaço. Você já pode deixar assim no seu guarda-roupa também. Ao retirar, você, né, já tira os dois juntos. Os dois juntos, exato. Isso. Então, Inclusive, eu tenho várias... Essa cor é bem bonito. É ótimo. Falando em cor, falando em terno, quais são as 3 cores principais que um homem, se não tivesse nenhum terno, pô, Thiago, eu preciso comprar meu primeiro. Qual seria o que você indicaria? Preto, com certeza. Ok. Começamos aí. Azul. Pode ser um azul marinho, um navy. Pode ser, várias cores. Um bege. Um bege, perfeito. Eu utilizaria um bege, não deixaria de ter um bege no meu guarda-roupa com toda certeza. Eu mudaria um pouco, talvez. Eu usaria, primeiro, não tenho nenhum azul marinho. O Giorgio Armani fala uma frase que é o seguinte: o azul, ele substitui o preto de manhã, porque ele não é tão pesado, e à noite ele consegue também trazer essa elegância e autoridade que um preto passa. Então, o azul ele se torna uma cor universal e bem versátil. Depois a gente entra num cinza chumbo, porque também é extremamente versátil, com camisa branca, camisa preta, enfim. E aí depois eu entraria no bege. No bege cor de Mas um areia. bege, então, você manteria também? Manteria no bege e o azul, né? Adicionaria o cinza. Quais são os seus preferidos dentro do seu closet? Um dos meus preferidos, esse azul aqui. Sim. Gosto muito dele. Sweet Supply. Suit Supply.
Exatamente. Então tem um conjunto com a calça. Segundo terno preferido, o preto. Preto com, sim, por mais clichê que pareça, camisa branca. Ou azul. Ou azul. Ok? E com O preto 4 botões. 4 botões. 4 botões. Se você, de todos esses que você tem, fala, cara, eu só posso ter 3 agora. Eu escolheria esse aqui. Chama muita atenção. Boa. Ok? Tem um conjunto também com Com blazer. o blazer. Lindo. Olha o tecido disso. Cachemir? Sim. É, né? E ele também tem aqui o nosso Colete. colete. Se eu quero usá-lo, por exemplo, com uma camisa social preta ou branca, eu posso, quando quiser, retirar o blazer e Ficar só com continuar o colete. somente com isso. Acho que esse que você está usando também é absurdamente. Sim, as pessoas incrível. dizem que eu fico muito bem com cores mais claras. Você já parou para escuras. pesquisar sobre psicologia das cores? Cores escuras passa segurança, autoridade e liderança. As cores mais claras te traz romantismo, uma É pessoa por isso que eu confiável, gosto- acessibilidade, É por isso que eu gosto das cores escuras. justamente por essa Exato. liderança. É por isso que quando a gente vê um médico usando, é dificilmente usar cores escuras. Sim. É porque também transmite essa clareza, né? Isso nos leva a essa outra opção que eu também manteria. Ainda respondendo a sua pergunta, que é esse vermelho. Gosto muito dele. Onde eu vou com esse blazer, principalmente à noite com esse terno, chama muita atenção. Isso a gente está falando se você pudesse só ter 3. Só 3. Então, Ok. esse é um, esse é o segundo e, com certeza, para o terceiro, eu ainda manteria o preto. O preto. Lindo. Esse preto com 2 botões. E sabe que festas elegantes, como você foi recente? Black tie, né? Que o black tie é o smoking também. E eu acho que o homem de smoking é um outro Sim. nível. Quando a gente fala de ocasião, um dress code, casamento, por exemplo, existe um dress code onde o noivo pede, por exemplo, um esporte fino, um passeio completo. Saber essas diferenças também vai te ajudar na hora de montar o seu look. Como é que seria o esporte fino? Só para a galera entender. O esporte fino, na verdade, seria um terno, mas ele não ele completo. Eu não precisaria usar ele em colete. Sabe a diferença entre o terno completo e o costume? O costume são 2 peças, o blazer e a calça. E o terno, a gente já entra com o colete junto. Então, o esporte fino eu poderia estar usando uma camisa social, sem necessariamente uma gravata, o blazer e uma calça do conjunto e um sapato social ou até um tênis branco, dependendo da ocasião e do lugar. Quando a gente fala de passeio completo, a gente fala do traje social completo. Quando a gente fala de black tie, a gente fala da mais alta elegância. E aí a gente fala de um look todo preto, de um smoking, gravata de borboleta. Por isso que quando você vê red carpet ou festa em Hollywood, Cannes, enfim, os homens estão sempre usando um smoking, porque é o maior nível de gala mesmo. Sim. Por isso que é uma festa de gala, os caras vão de... Concordo. Mas se elas quiserem uma boa dica para não ter que ficar pensando muito em todas essas combinações, você sabia que com 5 ternos você pode ter 75 variações de ternos diferentes? A primeira cor que você deve procurar ter, todo homem deve ter, se for começar hoje a montar um guarda-roupa decente, é preto. Perfeito. Um terno preto. Depois você vai para um terno azul. Pode ser um azul escuro ou azul claro. Tá. Depois você vai para uma cor bege. Perfeito. Depois você vai para uma cor cinza. E por último, você vai para uma cor quase branco. Mas Ok. é uma cor como essa aqui, Um off-white. um off-white. E terno. variação de camisa? Camisa, você vai ter 2 camisas brancas, 2 camisas pretas, 2 camisas cor de creme e 2 camisas azuis. Perfeito. Claras, como a sua, não azul escuro. A arte de se vestir e a arte de se perfumar. É, lapela de smoking. Isso, mas ela, o fechamento aqui é um botão só. Da onde? Da Tá Suíça vendo? também? Isso é Não, FC é da Plus. FC. Isso, esse é o bege. E mostrar para as pessoas que o bege é diferente do off-white. E o Exato. off-white é diferente do branco. Para você que está montando todo esse setup agora, Tá começando nesse mundo? isso, ser um pouco extravagante. É, ousado né? demais. Ousado demais. Porque Que o não branco, é um erro. Não é um erro. Mas para começar não é o Para necessário. começar, ele pode chamar mais atenção do que você talvez procura. Perfeito. Né? Então nós temos agora um azul. Eu vou escolher esse azul aqui. Ele é mais escuro, Tá. que eu gosto bastante.
Alguma ocasião especial que você já usou um desses ternos que te marcou bastante? Tem. Esse aqui eu utilizei num encontro com empresários. Sim. Então coloquei uma camisa azul, clara, como a sua. E, nossa, ficou excelente. Esse aqui eu já utilizei indo para um restaurante aqui em Los Angeles. Foi a ocasião certa, ideal, no meio do dia, horário de almoço, restaurantes que celebridades costumam ir, e coloquei uma camisa mais aberta. Legal. Aqui com decote. Legal. Sabe, para parecer um pouco mais despojado, digamos assim. Sim. Então, quando você coloca uma camisa branca num terno cinza como esse, como em qualquer outro. Então vamos para o próximo. Esse preto aqui é um dos ternos que eu mais utilizei até hoje. Aqui nós temos as camisas brancas, pretas, azul. Eu tenho esse azul e esse azul mais escuro, que não se encaixa muito. Se você for que essa é mais versátil. Essa é mais versátil. Que a gente consegue fazer a brincadeira do tom sobre tom. Uma cor que eu gosto muito também, essa cor de camisa aqui, ó. Olha o brilho que ela traz, tá vendo? Principalmente até azul quando ela tá mais... petróleo. Isso. As combinações de camisa são essas. Você vai ter 2 brancas, 2 azuis, 2 beges, 2 pretas. Desde que você respeite também a cor da sua camisa. Sim, perfeito. Por isso a cor de creme, como um bege, por exemplo, para dar um match com esse aqui. Você pode brincar, colocar o terno bege com a camisa preta, com aquela sensação mais imponente, também fica bonita. Fica ótimo. E às vezes você vai chegar num local, você vai tirar o blazer, vai colocar na cadeira, então fica esse contraste de tom do bege com preto, fica bem bonito. Exato. Eu gosto muito do cinza também com uma camisa branca, mas eu gosto muito dessa proposta do cinza com azul. Essa combinação cinza com azul fica legal. Esse azul petróleo, esse azul mais escuro, eu gosto de mesclar, por exemplo, usar o blazer azul com a calça bege, ou então o blazer azul com a calça cinza. Blazer azul com a calça bege é demais. Você acha Fica demais? muito... Não. Demais de bom. É muito bom. É. Sim, fica excelente a E combinação. aí a gente pode trazer a camisa do tom sobre tom, por exemplo, azul marinho blazer, azul claro a camisa, a calça bege e um sapato marrom. Maravilhoso. Super elegante. Super você chega bem elegante. em qualquer lugar, você está diferente dos demais que você usou ali e você não vai se sentir desconfortável, porque você vê que é uma cor que, tô bem. Exato. E eu gosto de dizer que não é o dinheiro ou gastar rios de dinheiro que vai fazer você ser um homem bem vestido. É você aprender o que fica bom em você, aprender a ajustar suas roupas e aprender a fazer combinações que seja, como é que eu posso dizer, de acordo com a sua personalidade. Porque você concorda comigo que um armário de um personal trainer vai ser diferente do que um advogado? Com certeza. Então, para encontrar o meu estilo, eu preciso entender o que eu faço. Se eu sou um cara do dia, da noite, qual é o meu lifestyle, aonde eu trabalho, e com isso eu vou montando o meu armário. Por isso que o armário cápsula entra muito nesse conceito. A gente está falando de terno, mas a gente poderia estar falando de 3 camisetas básicas, uma preta, uma branca, uma cinza, 3 calças, uma jeans azul tradicional, uma azul de alfaiataria e uma preta. A gente poderia estar falando de um tênis branco, de um mocassim marrom, de um tênis preto com branco, e a gente poderia estar falando de um blazer, uma jaqueta. A gente talvez tenha 12 peças e 3 camisas sociais. Com 12 peças, a gente consegue ter 54 combinações. Nossa. 56, perdão. Porque o que a gente faz? Com 6 camisas, sendo ela 3 camisetas e 3 camisas sociais, 3 calças e 3 sapatos, a gente multiplica entre elas e a gente consegue ter quase 2 meses sem repetir a mesma combinação de roupa. Esse ponto também é interessante. Ou hein? seja, 12 peças. Você que está em casa, você consegue ter 12 peças no seu armário. Talvez você tenha 12 peças, só que você não sabe como usar. Vamos dar uma dica de ouro aqui para que pouca gente conhece, né? Tem muito homem que não sabe, mas por exemplo, ganhei um pouco de peso e perdi minha calça. A maioria das calças sociais, ela vai ter esse tecido extra na parte interna, tá vendo? Ó? Essa é a parte externa. Atrás, na parte de trás da calça, né, na parte interna, a gente tem esse tecido que a gente consegue aumentar até 2 números. Ou seja, a gente consegue ajustar não só tirando a bainha, ajustando, deixando mais alinhado, mas a gente consegue aumentar quando for necessário. E tem muita gente que acha que perde as peças, tem que comprar outra e esquece desse detalhe. Cara, vai numa costureira, vai aumentar. Pô, você vestia 40, agora tá vestindo 42? A gente consegue mudar. Eu ajustava minhas roupas da Zara, eu tenho possivelmente exemplos aqui, olha. Sim, Zara
O que a gente está falando aqui são dois extremos. Hoje, você tem a possibilidade de usar ternos mais caros sob medida. E eu utilizo, olha. Mas não é porque você na época não tinha a possibilidade que você ia deixar de se vestir mal. Sim, qualidade muito boa da calça, completamente ajustada. Sem eu vestir a calça, eu tenho certeza que pela câmera vocês conseguem ver isso aqui. Olha isso. Ela tá ligada. Muito. E eu ajusto diversos pontos na calça, ok? Vamos falar os principais? Perfeito. Legal. Eu vou te falar um ponto que eu só aprendi a ajustar depois de muito tempo, tá? Gancho. É o cavalo da calça. Tem gente que conhece como gancho, cavalo, mas é a parte... Gavião. Gavião. Chama de gavião também. Bom, você tem que deixar cerca de 1,5 cm, 2 centímetros na coxa. Eu sempre gostei desse espaçamento. Aqui embaixo, eu sempre procurei colocar esses zippers, mas eles são opcionais. Quando você quer a calça um pouquinho mais justa aqui, depende muito da calça. Algumas terão, como se diz, elastano, certo? Quando a calça tem elastano, você consegue colocar A roupa molda, né, o seu a roupa corpo, molda a o seu tecido que corpo estica. e você não precisa colocar. Então, em algumas calças eu sempre coloquei esse zíper, que me ajuda muito a fazer com que a calça fique bem ajustada. Mas os principais pontos, como o Thiago estava falando, só ratificando, a gente tem a pence, que é na cintura. Às vezes você está comprando uma calça que ela ficou muito larga na cintura e acontece muito para um homem que tem a coxa grossa ou uma bunda maior. Eu sempre recomendo o cara comprar um tamanho de calça maior, porque vai ficar boa na coxa, e a gente manda ajustar a pence, que é na cintura. Outro ajuste, que é de praxe, é a bainha. Ou seja, quando fica muito por cima do tênis, tem que tirar o excesso de tecido. A gente faz o ajuste lateral, como o Thiago falou, para que se você só faz a bainha e ela fica reta, a proporção da roupa no corpo não vai ficar legal. A gente vai ajustar o gancho também. Esses são os pontos principais que você vai fazer um ajuste em uma calça. Nós temos um conteúdo maravilhoso onde a gente falou onde o cara pode se vestir bem e quem não quer é preguiça. É preguiça. Porque tá aí. O conteúdo tá aí. Com facilidade, onde você consegue aprender de uma forma simples, leve, didática e se tornar um cara bem vestido e ter oportunidade, ganhar mais dinheiro e atrair sucesso. Como é que o Finch iria na Disney brincar em suas montanhas russas e tirar foto com o Pluto e com o Mickey? Cara, eu sofri nesse dia porque... Qual roupa você usou nesse dia? Te mostro agora. Bom, eu Já coloquei... pensou o Finch na Disney? Tá aí, ó. Eu coloquei uma calça branca. Era na Disney, tá? Não Na era Disney. num Isso. casamento da Não. princesa Diana, não. Coloquei uma calça branca, não coloquei tênis, ok? Existem mocassins, vai por mim. Alguns mocassins são tão confortáveis quanto um tênis. Esse, por exemplo. Sente essa sapatilha aqui. Sim, extremamente confortável. Extremamente confortável. E Bom, o couro do sapato também é mais maleável, o né? couro é mais maleável, não é aquele sapato que você vai, ao vestir, ter aquela extrema dificuldade, porque, bom, como você mesmo disse, o couro é maleável. Eu sempre utilizo até isso aqui, tá? Poucas pessoas conhecem, mas por mais fácil que seja vestir esse mocassim, você É mais colocou elegante aqui, a calçadeira, né? pronto, você já vestiu aqui. Outro ponto importante, tenho certeza absoluta que muitas pessoas sempre pensam, sapato machuca o pé. Várias pessoas passam por isso. Sim. Não é fácil você chegar à expertise De entender. de entender qual sapato realmente não vai machucar o teu pé. A última coisa que você deve fazer, pensando nisso, não é comprar um número maior. Comprar um número maior não vai te deixar elegante. Vai deixar até mais desconfortável. Vai talvez. deixar até mais desconfortável. Todo sapato que eu tenho, eu sempre estou sentindo a ponta do meu dedo logo aqui. Ó. Observa que eu tenho 1 centímetro aqui de sobra, Sim. tá vendo? É o mais natural possível. Há inúmeros sapatos aqui que, olha, não são caros. Eu tenho sapatos aqui da mocassins, né? Da Zara. Não é algo caro. A coisa que você deve evitar, caso for comprar um sapato mais formal, eu estou falando de algo, Sapato social. um sapato social que possui, sabe, mais esse formato onde ele não é tão flexível, Sim. é a seguinte coisa, por favor, se atentem a isso. Ao experimentar, dê pelo menos 10 passos na loja. É o mínimo. Se você sentir qualquer desconforto mínimo no seu calcanhar aqui, saiba que se você der 1000 passos, você acabar com o seu calcanhar. vai acabar com o seu, você vai abrir o seu calcanhar e vai ficar ardendo por muito tempo. Exato. Por diversas vezes eu tive que colocar um band-aid
no calcanhar por ter selecionado o sapato errado aqui. Muitas pessoas, por falar na meia, elas perguntam: Thiago, você não usa meia no mocassim? Só que tem a meia específica. Essa meia. Tá vendo? Só que essa meia ela tem que ser pro mocassim, pro tênis. Exato. Quer empobrecer o visual do homem é usar aquela meia soquete que aparece bem no finalzinho. Não faça isso. Por favor. Por favor. Teu look agora, né, pro jeito que você tá vestido, se você colocasse um sapato... O que eles acharam do meu look? Será que dê uma nota aí. Vamos... De 0 a 10, qual é a nota que você daria pro meu look? Usaria ou não usaria? Você poderia também colocar uma meia de cano alto. Sim. Então eu faço isso sempre quando eu estou com um terno, até mesmo utilizando gola alta. Essa combinação é muito boa. Um terno onde eu tenho uma gola preta. Por baixo, né? sim. Por baixo. Isso transparece o quê? Frio. Transparece isolamento. Exato. Então eu não posso deixar os peitos do meu pé aparente. Agora vamos fazer o seguinte, você falou da Disney, vamos tentar montar um look para você na praia. Chegou em Capri, Costa Amalfitana, verão europeu, a gente precisa montar um look pro Thiago Finch. Saint-Tropez, Grécia, o mundo tá aí para isso. Agora vamos ver se o seu armário está para isso também. Essa aí... Será que eu consigo? Você vai ter que me ensinar. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Aqui são as camisas. Acho que ele não vai encontrar. Eu tô achando também. Mas eu vou tentar com todo o meu coração. Camisa a gente tem opções de camisa de linho. Pô, isso é ótimo pra praia. E bem lembrar, quem tá nos assistindo, mas minha cidade é muito quente, eu não consigo usar terno. Linho é um tecido natural. Linho, algodão, viscose, seda são materiais que não vão reter calor. Camisetinha básica também, pra ir pra praia serve. Tá? Pega uma camisetinha básica. Detalhes sobre camisetinha básica, já que você... Bom, é agora que tá dando aula, mas só vou dar uma dica. Por favor, sem estampa. Por favor, sem estampa. Por favor, sem estampa. Não faça isso. Aqui, achamos a camisa de linho. Agora vamos para os shorts. Vamos ver o que você vai conseguir fazer. Cadê os meus shorts? O mais próximo que eu vou ter, são esses aqui, ó. Que são para academia. Tem esse short na tua casa, Thiago? Não tenho... Não. Nenhum outro, Thiago? Não tenho. Então tu não vai na praia não, pô. Vamos ficar na piscina da tua casa. Não dá. Se vocês acham que o Thiago é um personagem, não é, porque ele não tem nem short na casa dele, não tem uma sandália. Vou de Havaiana ali na piscina, na praia. Não tem, não existe. Mas como é que eu poderia fazer aqui? Se tivesse um short de tactel, colocaria aqui uma cor, a gente poderia usar um preto, a gente poderia usar um bege, a gente poderia usar talvez até um azul um pouco mais claro que essa camisa. E como a gente fala de tecido, como você vai mergulhar na praia, a gente optaria por um tecido tactel, que seria parecido com esses da bermuda de academia. Bob, eu não vou mergulhar, vai ser uma festa sunset, vai ser uma pool party, vai ser uma festa à tarde, enfim. Coloca a camisa de linho e um short de linho bege. Eu brinco, Thiago, ó, que esse aqui é o quem manda. E esse aqui... eu saí da casa da minha avó. Não, é o quem obedece. Olha isso. Olha a diferença. Antes era o quem mandava. Esse é quem obedece. Quem obedece. Preciso dar uma dica. Posso dar uma dica de ouro para todo homem? Vem comigo. Onde? Aqui, camisa social. Isso é um ponto que muitos homens erram. E eu vou ensinar para vocês não errarem mais. Bem simples. Deixa eu pegar essa camisa. Tem muito homem que usa camisa sem o blazer, correto? Certo. E na hora de dobrar as mangas, sentem uma dificuldade. Porque quando você vai dobrar no corpo... Boa dica. Pegou? Quando você vai dobrar no corpo, às vezes o tecido pode agarrar e não fica uniforme. Então, você vai pegar ela no cabide, você vai apoiar em algum lugar aí na sua casa, ou você pode deixar ela pendurada, e você vai dobrar. E para dobrar, você vai precisar abrir esse botão, você vai abrir também esse botão, e você vai dobrar ela sem estar no seu corpo. E quando você colocar, ela vai estar exatamente bem alinhada, o tecido bem esticado na sua pele. Enfim, você concorda comigo que não adianta o cara ser bem vestido, falar bem e não ter um bom cheiro, correto? Até porque, quando ele sai, a roupa vai embora, mas o cheiro permanece. Permanece. Quão bom é você criar memórias olfativas nas pessoas? Até nossa, né? Quantas vezes a gente... Nossa, cheiro me lembra tal lugar, tal pessoa. Exato. Então, o perfume, ele serve para isso. O perfume nada mais é do que a extensão do seu estilo e da sua personalidade. Então, a gente vai mostrar para quem está nos assistindo
Alguns perfumes, claro que não são todos, mas eu quero mostrar a importância de você andar perfumado e a diferença entre um perfume de nicho, um perfume design e a perfumaria nacional. Bob, o que é um perfume designer? A gente está falando aqui de um perfume da Chanel, por exemplo. A Chanel faz só perfume? Não. Faz bolsa, sapato, lenço, enfim. Ou seja, dentro dos seus produtos existe a arte da perfumaria. Então a Chanel não faz só perfume, então com isso ela também se torna um perfume designer, como a Gucci também. Eu trabalhei na Gucci durante alguns anos, trabalhei 3 anos na Gucci. Então a Gucci ela não faz só perfume, bolsa, sapato, tênis, boné, enfim, tem outra gama de produto. E tem a linha da perfumaria na Gucci, então a gente chama isso como a perfumaria designer. Quando a gente está falando sobre perfume de nicho, a gente está falando sobre matéria-prima de extrema qualidade, a gente está falando de exclusividade e a gente está falando também de uma marca que é voltada para perfume. Por exemplo, Initio. Essa marca é uma marca francesa e ela também só faz perfume. Sente essa fragrância. Bom, curtiu? Curti. Bárbaras também curtirão. O que vai ter gente voando no seu pescoço depois disso aqui, é melhor a gente deixar em off. O que eu quero dizer é que o homem precisa se atentar a um bom perfume, Sim. como um bom terno, um bom caimento. Cara, eu uso um perfume forte durante o dia? Não, tá calor, tá quente. A gente precisa de perfumes frescos, perfumes com notas mais cítricas, perfumes que vão te trazer algo mais confortável. Deixa eu te mostrar aqui. Essa vibe de limpeza, essa vibe de um homem mais limpo. Exato. Ou seja, a gente está falando de uma marca também, Byredo também é uma marca francesa, mas a gente aqui poderia estar falando de uma perfumaria nacional. Por exemplo, um Arbo, a gente poderia estar falando da Natura, Boticário, Avon, que tem perfumes de qualidade também, que entregam um resultado legal e acessível. Mas também a gente está falando de uma joia olfativa, podemos dizer assim, que é a perfumaria de nicho. Então a gente entra aqui na Maison France, que é uma marca francesa, e a gente fala da Nishane, que é uma marca turca também. A coloração do perfume você já dá pra ver que é um perfume mais forte. Quanto mais escuro o perfume for, mais forte ele é. Já é um perfume para uma balada, já é um perfume para usar para um ambiente aberto. Fragrâncias mais pesadas fazem mais sentido para um ambiente noturno. Exato. Né? Um evento onde você vai de bow tie, black tie. Mas cabe também entender que, por exemplo, eu aprendi com a minha mãe. Senhora, minha mãe me ensinou, filho, num jantar a dois, um perfume muito forte é deselegante. Porque quando você vai no restaurante, a experiência é o quê? Uma experiência gastronômica. Você quer viver aquela experiência com a sua parceira. E se você usa um perfume muito forte, isso acaba sufocando a pessoa que está na sua frente ou as pessoas que vão estar à sua volta, trazendo algo deselegante. Então, quer usar um perfume forte em ambientes noturnos, temperaturas mais amenas, ambientes abertos. Vai para um ambiente a dois, um perfume sofisticado, um perfume que aqui eu sinto. Eu não preciso sentir o seu perfume de longe. Ele tem que estar no seu ciclo aromático. É como se uma pessoa fosse te abraçar e te dar um abraço, te dar um beijo e falar assim, cara, esse cara tá cheiroso. Como é que você passa perfume? De forma correta. Eu passo sempre nas vias... Pode usar esse aqui também, que é mais suave. Eu passo sempre nas partes mais quentes do corpo, que são as veias aqui no pescoço. Exato. Aqui no braço, no antebraço, okay. No pulso, beleza, ok? E dou uma borrifada com 15 centímetros de distância. Quando passo no pulso, ou em qualquer lugar, com 15 centímetros de distância, eu não esfrego o perfume. Exato. Ele tem cerca de 4, 5 camadas e você acaba estragando, né, essa última camada. Como perfumes são moléculas, e você acaba adiantando o processo do perfume esfregando, né? Então você acaba com essas partidas. Então o perfume tem a nota de topo, a nota do meio e a nota de saída, e tem toda essa mistura, assim. Então esfregando. Não esfregue perfume, pelo amor de Deus. Não esfregue perfume, pelo amor de Deus, você está estragando. Quer ver uma dica muito legal dos pontos quentes? Se você estiver usando bermuda, atrás do joelho. Ah, é? Quando você senta, um ponto quente, o cheiro sobe também. Faz muito sentido. Exato. E perfume, cara, eu gosto muito. Como você gosta de terno, eu gosto muito de perfume. E quão bom é você receber 2 elogios. Cara, como você está bem vestido e como você está cheiroso. Nós demos algumas dicas aqui. Se as pessoas realmente prestarem atenção, elas vão com certeza extrair coisas das quais elas podem aplicar hoje
porque insights foram gerados para que até dentro do seu próprio guarda-roupa você já encontre as melhores opções sem ter que colocar imediatamente um terno. E sem ter que gastar muito dinheiro. Sem ter que gastar muito dinheiro. Procura aplicar um bom perfume da maneira correta. Procura ajustar suas roupas. Ajustar suas roupas. E volta aqui nos comentários. E volta aqui nos comentários para dizer o que você achou. Lembra da pesquisa da Mengelf lá no começo? Sim. Quando a gente fala que o senso de estilo é uma decisão que eu tenho hoje, que só você pode mudar. Será que eles gostaram desse conteúdo? Será que eles chegaram até o final? Será que entenderam de fato? Será que eles vão botar podem em fazer? prática? Eu colocaria em prática, com toda certeza. E olha que eu não precisei de assistir um vídeo desse para botar em prática. Se eu tivesse assistido... Eu teria evitado muita coisa. Muita coisa. Rejeição, insegurança. Comprado o sapato correto, eu teria ajustado a calça de forma correta. Eu teria gastado muito menos dinheiro para me vestir bem. Bom, é a primeira vez que eu faço isso e é um prazer fazer com um cara como você. Uau, opa, esse toque foi importante, hein? Esse toque foi bom para finalizar também. Para finalizar, uma masterclass para você se tornar um gentleman. Quem se veste bem, se sente bem. Eu garanto que na primeira noite que você sair, você já vai receber comentários. Você vai ser visto. Você vai ser visto. Aí você vai voltar aqui no vídeo e dizer pra gente. Porra, a dica do Finch e do Bob fizeram sentido na minha vida. Realmente eu quero se tornar um gentleman. Ah. Agora, em falar nisso, a gente tá atrasado. Tá atrasado. Vambora. Vambora.